Beleza, Yuri? Só confirmando antes, tudo ok com o áudio? Tudo ok, te ouço muito bem. Estou só Beleza. desaparecendo aqui. Pessoal, muito boa noite. Bem-vindos então a esse segundo encontro, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre os vídeos que já foram passados nas 2 semanas anteriores e também ver alguns recursos novos que inclusive não estão contemplados no curso, né, mas que a gente gostaria de mostrar para vocês, mas para que essa mentoria também seja uma novidade, não só uma revisão daquilo que vocês já têm visto ao longo da semana, tá? Mas claro que em caso de dúvidas, em caso de qualquer coisa que vocês se enroscarem aí, por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato. Será um prazer aí a gente ajudar vocês neste processo. Bom, como o Yuri disse, hoje a gente colocou no ar lá dois posts no Discord sobre a questão do ambiente de desenvolvimento, tá? A gente conversou na semana passada que agora a versão, a IDE oficial para Android agora é o Android Studio, tá? Antigamente o Google sugeria o Eclipse, né? E o Eclipse a gente tinha que instalar um plugin chamado ADT, de Android Developer Tools, para possibilitar o desenvolvimento para Android nessa IDE. Também tem outras, né? Outras IDEs. Mas agora o Android chegou então na versão, já está inclusive na versão 1.1, que é o Android Studio. Algumas pessoas aí tiveram alguns problemas para rodar o Android Studio. Inclusive ele é multiplataforma, então você pode rodar ele no Windows, em 32 ou 64 bits, Linux e iOS também. iOS, desculpa, no macOS, ok? Então, por exemplo, aqui eu estou no Mac. Então, quando eu entro na página do developer.android.com, automaticamente ele já detecta a versão do sistema operacional e habilita para fazer o download do Android Studio for Mac. Tá? O que a gente precisa antes de rodar o ambiente de desenvolvimento? Tá? A gente precisa do Java. E aí, a gente precisa fazer o download corretamente. Então, se você colocar no Google aí, download do Java, JDK, por exemplo, JDK é o kit de desenvolvimento Java. Tá? Vocês vão provavelmente para a página da Oracle, né? A Oracle comprou o Java da Sun. E aí a gente tem a opção de fazer o download. Aqui tem uma primeira questão, tá? Qual a versão do JDK? A versão mais atual do Java é o Java 8. Só que, para desenvolvimento Android, o próprio Google sugere a utilização do Android 6, do Java 6 ou do Java 7. Inclusive, nós recomendamos que você instale o Java 7, por quê? Porque ele é necessário para quem já quer desenvolver o Android 5.0, o Android Lollipop. Então, se caso você tenha essa intenção, acredito que todos tenham, instale o Java, o JDK 7, ok? Se a gente entrar aqui, por exemplo, na página de requisitos do sistema, a gente vê aqui, por exemplo, que ele fala do JDK 7, tá? Mas o 6 também é suportado. Deixa eu só minimizar aqui essa tela. Então, eu sei que as pessoas conseguem utilizar o 8, só que a gente não recomenda porque vai que depois encontram algum bug durante o desenvolvimento do curso, e aí até você descobrir que é por causa disso, então é melhor a gente seguir aqui as instruções, ok? Então aí lá no Java, tranquilo, a gente tem aqui para pegar outras versões, tá? E aí vocês vão selecionar então a versão 7 ou 6. Também, principalmente para quem tem o Windows, se atentar ao fato do sistema operacional, tá? Porque se você tiver um Windows de 64 bits e baixar o JDK de 32 bits, também vai ocorrer alguns problemas durante a instalação, durante a execução do Android Studio e do Eclipse também. E vice-versa também. Então, se atentem a esse fato, se o seu Windows é de 32 ou de 64 bits, e faça o download do JDK correspondente. Beleza?
problema, por exemplo, que provavelmente o aluno que nos escreveu tinha, é que ele disse que estava com o JDK 8 instalado na máquina. Se a gente entrar, por exemplo, aqui na parte de requisitos do sistema, a gente vai ver que no macOS, ele requer JRE. JRE é o ambiente de execução do Java. Tá? Para quê? Para exibir o código-fonte na tela. Tá? Isso porque o JRE6 tem a questão do antisserrilhado. Ele exibe o código-fonte de uma forma mais legível. E aí, quando ele não encontrava o JRE6, ele fala que não tinha uma máquina virtual Java necessária para a execução do Android Studio. Mas esse bug foi corrigido na versão 1.1 do Android Studio. E agora, se ele não achar o JRE6, ele vai automaticamente procurar pelo JDK6 ou JDK7. Então, se você também tem problema nisso daí, está com uma versão anterior do Android Studio, sugiro que entre aqui na página e baixe a versão mais atual. Mesmo assim, caso o erro persista, lá no post a gente fala de uma outra forma de resolver isso mais manualmente, usando alguns comandos via terminal. Então, é isso daí. É claro que a gente não tem como cobrir todos os possíveis erros que vocês têm na configuração do ambiente de desenvolvimento, mas caso apareçam aí para vocês, vocês mandam que a gente dá uma pesquisada e ajuda vocês a resolverem isso daí. Beleza? Então, a gente vai entrar agora num assunto que é referente ao porquê do Android Studio. E uma das grandes vantagens de se utilizar o Android Studio, nós vamos ver isso na prática hoje, tá? Que é o que a gente chama de gerenciamento de dependências. Tá. O Android Studio ele tem um novo sistema de build, tá? Um novo sistema para compilar os nossos aplicativos, vamos dizer assim, chamado Gradle, tá? Que não é exclusivo do Android. O sistema de build está disponível para outras linguagens. Tá? E como eu falei para vocês, uma das vantagens é o gerenciamento de dependências. Pensem assim, você vai utilizar uma biblioteca de terceiros. Você tem algum controle que não tem nativo no Android e você quer utilizar no seu aplicativo e alguém já desenvolveu isso daí. E isso é uma das grandes vantagens do Android, assim como de outras linguagens. Ela é extensível, né? Então, permite a colaboração. Então, alguém já criou aquele controle que você quer utilizar. No Eclipse era mais ou menos assim. Você tinha que entrar, geralmente, no GitHub da pessoa, porque geralmente esse código é disponibilizado no GitHub, né? O Git é uma ferramenta de versionamento de código e o GitHub é mais ou menos uma rede social aí de desenvolvedores. Então eu tinha que entrar, e aí se eu tinha o cliente do GitHub instalado no meu computador, e ele está disponível aí para Mac, para Windows, então você pode fazer um clone no seu desktop, ou seja, você vai trazer esse código-fonte do servidor para o seu desktop, tá? Ou ainda você podia fazer um download, que esse código-fonte vinha todo em um arquivo zipado, aí você descompactava, aí você importava esse código-fonte em um novo projeto do Eclipse, e aí você marcava que esse projeto era uma biblioteca, aí você ia no seu projeto, e aí você adicionava esse outro projeto, que era uma biblioteca, ao seu projeto, ao trabalho que dá. E o trabalho não para aí, pessoal, porque depois tem a questão das atualizações dessas bibliotecas. Tá? Como gerenciar isso? Então, por exemplo, a pessoa que está desenvolvendo essa biblioteca, ele fez um novo commit, né, que a gente fala, ele fez uma nova atualização, seja para adicionar novas funcionalidades, ou seja para corrigir bugs. Tá? Então, você tinha que entrar manualmente e fazer todo esse processo, que era muito trabalhoso. Tá? Então, esse gerenciamento de dependências, tá? Que é a possibilidade da gente colocar uma linha de comando ali no nosso projeto e ele já baixar e integrar essa biblioteca com o nosso projeto, é fantástico. Tá? Inclusive, em relação às atualizações dessa biblioteca também. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver agora no nosso projeto prático de hoje. E tem inúmeras vantagens citadas lá na parte na documentação oficial. Uma outra parte muito legal também é quando a gente quer fazer o build desse aplicativo. Tá? Então imagine assim, você quer criar diversas versões do seu aplicativo. Um usando um ambiente de testes, um usando já um ambiente de produção. Tá?
Por exemplo, para uma determinada versão do Android, para 5.0, outro para uma versão mais baixa. Tá? Então, você também não precisa criar manualmente, compilar manualmente 4 versões. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu dei 4 versões do Android. Imagine esse processo de você codificar e depois ter compilar isso 4 vezes, inclusive alterando parâmetros, né, no seu código-fonte. Isso é muito trabalhoso. Então, lá no Gradle, lá também, a gente consegue especificar para que a cada build, a cada processo de compilação, ele gere aplicativos em diversos sabores, né? É assim que ele chama, de flavors, tá? E aí permite que você teste os seus aplicativos de forma mais eficiente. Mas essa questão dessa geração de diversos sabores do seu aplicativo, a gente pode falar na quarta semana, tá? Porque na quarta semana a gente tem vídeos instruindo vocês a como criarem um certificado digital para assinar digitalmente seus aplicativos. Esta é uma etapa requerida para vocês subirem os seus aplicativos para o Google Play. Tá? E aí, quando vocês já estiverem familiarizados com esse processo de gerar um certificado digital e de assinar o aplicativo digitalmente, dar uma palhinha de como utilizar o Android Studio para facilitar isso daí para a gente. Tá? Mas hoje, basicamente, no nosso exemplo, a gente vai aprender então a utilizar uma biblioteca de terceiro, fazendo uso do gerenciamento de dependência do Android Studio. E aí a gente também já entra com algum assunto que não está no curso, então também é novidade para vocês, tá? Mas depois essa mentoria está sendo gravada, então esse vídeo vai ficar disponível para vocês, caso ficar muito difícil de assimilar o conteúdo hoje. Depois vocês podem entrar no vídeo e rever, e claro, mandar dúvidas. Então a gente vai trabalhar com threads também. E aí quando estiver programando, a gente fala um pouco mais sobre o que é uma thread. Acredito que muitos de vocês já têm esse conceito, mas o exemplo é bem básico para a gente criar, então, um botão circular. Beleza? O Yuri, está aberto para você aí. Queria fazer umas perguntas aí para a galera, para eles interagirem com a gente. Opa, tô aqui sim, cara. Valeu pela intro aí. A gente está, galera, sempre durante a mentoria, alguns pontos principais aí que o senhor Marco colocar, a gente vai botar resumidamente lá no Facebook também, tá? Que o senhor Marco colocou, parte dele já estava, especialmente o post que ele colocou aí de abertura. O que a gente queria ouvir de vocês, né, até para a gente tornar a mentoria algo um pouco mais pessoal também, para não ser um mero... Lembrem-se, perguntas à vontade, escrevam na aba de questões ou clique na mãozinha que a gente abre o microfone, tá? Podem socar a pergunta aqui à vontade, que estamos aqui, especialmente com o Suemar, botando o Suemar no fogo. Para isso. E o que a gente queria saber até esse momento aí, a gente está na segunda semana do curso, qual a experiência de vocês até agora com Android? Né? Vocês já conhecem Android, né? E claro, seria legal a gente poder ouvir também das 2 primeiras semanas aí, ou semana e meia, na verdade, né? Vocês têm conseguido acompanhar, não tive tempo ainda, estou correndo, ou está difícil, ou o bicho está pegando. Boa noite, Alessandro, aí, que mandou uma boa noite para a galera. Deixa eu fazer o seguinte aqui, se vocês estão me ouvindo aí, ó. Ô, César, você está com o microfone? Acabei de abrir o seu microfone, César. Está por aí? Se estiver sem microfone, você escreve aqui nas questões aqui, César. Se você estiver com o microfone, ele está aberto, cara. A gente adoraria poder te ouvir. César Doriuno. Está por aí, César Lucas. Seu microfone está aberto aqui. E a ideia é essa de ouvir qual a sua experiência com Android até aqui, dos vídeos, ele está conseguindo acompanhar nessa semana e meia de curso, e como é que tem sido para você? Você me escuta, César? Ou o César não me escuta, ou talvez esteja sem microfone. Bom, César, dole uma, dole duas. Bom, se voltar, você dá um toque para a gente aqui, que a gente, com prazer, abre o som para você. Cara.
Fechar aqui, beleza. Vinícius está na área, Vinícius, tem microfone? Não tem microfone. Vinícius, a gente está te ouvindo, hein? Estou te ouvindo aí, Vinícius, está por aí? Opa, tô sim. Ô, cara, tudo bom? Boa noite. Opa, boa noite. Só um minutinho. Beleza, fique tranquilo. Opa. Ô, cara, seguinte, Vinícius, fique bem claro assim, você não tem, se você não quiser falar, fique à vontade, tá? Ah, tá, tranquilo. A gente abre isso, a gente acha legal, vez ou outra, a gente não faz o tempo inteiro, senão é muita gente para falar e a mentoria o tempo vai voar. Mas a gente só queria ouvir, cara, qual a tua experiência até agora? Você é um cara que já programava, como é que tem sido o Android para você? Está conseguindo, nessa semana e meia, conseguiu assistir as aulas, não conseguiu? Fala um pouquinho pra gente, algo breve aí. Consegui assistir, acho que todos os vídeos disponíveis até agora, né? E, cara, tem sido muito legal, sim. Achei bem tranquila a maneira que está sendo passado o material, né? Legal. Tô gostando bastante. Beleza, cara. E pra gente, assim, vale para todos que estão nos ouvindo, todo o feedback, tá? Vocês têm vários canais de nos acessar, vocês têm o Discourse, lá que é o fórum, vocês têm o Facebook, aproveita o Facebook, se alguém aqui que está na mentoria não estiver ainda no Facebook, entre no grupo, escreva para a gente. E tem e-mail também, né? contato@mobgeek.com.br para a gente, putz, isso aqui não está legal, como é que o Mobgeek está ensinando isso ou aquilo. Para a gente é sempre importante ouvir, está gostando ou não está, né? O nosso intuito com o nosso curso de Android, vale o mesmo para Swift, vale o mesmo para o Titan, vale o mesmo para os cursos que estão por vir, é que vocês de fato consigam chegar ao ponto onde a gente quer levar vocês. Todo curso quer levar alguém num ponto A para um ponto B. Né? E a gente quer, com esse curso aqui, ministrado pelo Suemar, que vocês cheguem ao final dele sendo capazes de fazer o seu primeiro, né? Não sei se alguém já fez algum, seu primeiro aplicativo Android. Né? Então, a nossa ideia é essa aí. Beleza, Vinícius, obrigado. Se tiver questões técnicas aí, qualquer questão, pode ir mandando na área de questões ou na mãozinha no painel de controle, beleza? Opa, valeu. Valeu, boa noite. O Alessandro aqui, ele fez um comentário, experiência nenhuma com Android. Experiência nenhuma com Android. Fiz alguns projetos com Java para a Federal de São Carlos, quanto ao curso ainda não tive oportunidade de assistir nenhum vídeo, apenas olhei a ementa. E hoje acompanhando o webinar. Beleza, Alessandro, sempre se não teve tempo ainda, cara, o tempo ele vai seguir existindo, né? Todos vocês têm acesso ao curso por 3 meses, vale lembrar, né? Então, tem gente que começou a assistir, não teve tempo. As mentorias são gravadas, são colocadas online, né? Aproveitem, galera, aproveitem o recurso de tirar dúvidas que vocês têm. Não só agora, né? Mas no fórum, no Facebook, mandem dúvidas. Esse é o diferencial que a MobGeek procura oferecer. Tá? A gente podia ser um curso só de pôr os vídeos lá e cada um no seu ritmo, né? Cada um que se vire, né? O que é uma opção também, né? Tem muito curso assim, a gente respeita todos os cursos aí. Né? Mas a ideia com a mentoria, a ideia com o Facebook, a ideia com o fórum, né? E-mail também, a gente prefere que a galera não mande pergunta por e-mail. O processo para a gente é um pouco mais complicado, a gente vai responder mais prontamente se vocês usarem as vias que eu já mencionei. Mas então, aproveitem esse recurso, né? Porque de repente você está estando sozinho, se você tem uma dúvida, putz, e agora? Claro que você pode recorrer a amigos, a Stack Overflow, Google, né? Mas aproveitem o recurso, vocês estão pagando pelo curso, né? Pagaram e a gente não quer só ser, beleza, pagou, não estou nem aí, longe disso. Procura fazer um trabalho muito sério. Então, utilizem o Suemar, mandem perguntas, mandem dúvidas, até questões ligadas ao negócio também, podem mandar para a gente, tá? Estou com uma ideia de um aplicativo, mas será que, né, se não quiser compartilhar publicamente, sei lá, manda uma mensagem privada. A gente acredita que a gente
tem alguma experiência também na questão de negócio aí que a gente pode ajudá-los também, especialmente aqueles que têm vontade de lançar um aplicativo, né, pago, fazer grana com o aplicativo, não deixem de mandar para a gente não. Suemar, você tinha. Eu vou devolver para você agora, para a gente passar de novo para a parte mais técnica aí, né? Tá aqui, ó. O Vinícius já fez uma pergunta aqui sobre isso. Gostaria de dicas sobre o uso de imagens. Vinícius, se você puder ser um pouquinho mais específico, né? O que sobre o uso de imagens? Porque de repente o Suemar pode comentar, né? Suemar, eu devolvo a bola para você e vamos vendo as perguntas da galera aí, né? Então, eu só pedi para o Vinícius esclarecer um pouquinho mais o que ele quer dizer sobre o uso de imagens. Suemar, a bola está contigo. Tá ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar uma parte prática agora para criar, então, um aplicativo usando uma biblioteca de terceiro. Tá? E aí, durante o exemplo, eu vou deixar marcado aqui, se caso eu esquecer, Yuri, por favor, me avise. A gente dá um gancho aí, já usando a forma prática, já mostrando, por exemplo, como ele pode embutir, inserir um gráfico em um controle no aplicativo. Tá? A gente já faz isso já na parte prática, já mostrando como se pode fazer. Vou marcar aqui. Se eu esquecer, por favor, alguém me avisa. Beleza? Então, vamos lá. Eu estou aqui, então, no meu Android Studio, pessoal. E aí, essa é a tela de boas-vindas, né? Deixa eu minimizar aqui. Essa é a tela de boas-vindas. E aí, eu vou criar um novo projeto, ok? Então, eu vou startar um novo projeto. O que eu preciso é do nome da minha aplicação. Esse nome da minha aplicação aqui é o nome que vai aparecer lá na barra superior do seu aplicativo. E pode ser alterada depois, ok? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mentoria, tá? O nome da sua, o domínio da sua companhia. E isso é importante porque com base no domínio da sua companhia, ele vai gerar aqui o nome do pacote. E esse nome, ele deve ser único, tá? Lá na Play Store. Então, por exemplo, se eu submeter à Play Store um aplicativo que está dentro do pacote br.com.br/mobgeek.mentoria, ninguém vai mais conseguir utilizar esse mesmo nome de pacote. Isso é um identificador para a loja. Então, por isso que normalmente a gente utiliza no nome do pacote, tá? O nome da nossa empresa, né? Porque aí, claro, ninguém vai utilizar. Então, eu coloquei aqui o domínio da nossa companhia, mobgeek.com.br, e ele já gerou esse nome de pacote. Claro que eu posso alterar isso daí antes de subir o aplicativo para a loja, mas, mais uma vez, depois que você subiu, você não pode alterar mais. Se você alterar, você só vai conseguir submeter um novo aplicativo. Aí vai zerar suas visualizações, seus números de downloads, né? As avaliações que o pessoal fez. E por aí vai. Então, bastante cuidado nessa hora. Aqui é simplesmente a pasta onde esse projeto vai estar localizado. Tá? Aqui a gente vai criar, então, um aplicativo para telefones e tablets. Tem a opção também de criar o aplicativo para TVs, para relógios, né? E para o Google Glass, esse aqui eu nunca utilizei. Aqui a gente especifica qual é o SDK mínimo. Tá? E aí, hoje sugere-se a gente utilizar a API 15, que é o Ice Cream Sandwich, que normalmente vai dar em torno aí de uns quase 90% dos dispositivos hoje, você vai abranger. Então, tem pouquíssimos usuários fazendo uso ainda do Android 2.3, do Android 3.0, de tal forma que houve muitas mudanças em relação ao 3.0 para o 4, em relação ao 2.3 para o 4, e vai dar muito trabalho você dar suporte a isso daí. Então, basicamente, a maioria das pessoas hoje começam nessa base aqui. Então, eu vou selecionar isso daí. Aqui existem vários templates para a gente criar o nosso projeto. Tá? Por exemplo, vou exibir um mapa na tela. Pô, já tem muita coisa aqui implementada que faz uso do Google Maps. Tá? Eu vou utilizar, por exemplo, vou fazer uma tela de login, vou fazer uma tela mestre detalhe, né? Aqui fica as opções, essa tela aqui muda de acordo com a opção que ela é selecionada aqui. Uma tela de configuração e por aí vai. Hoje a gente vai iniciar com uma atividade em branco. Okay?
Uma atividade em branco, e essa atividade tem que ter um nome. E normalmente cada atividade, tá? Cada activity, ela está associada a um arquivo de layout. Por quê? É obrigatório? Não. A gente pode criar uma atividade e, via código Java, a gente pode já, usando só Java mesmo, a gente pode desenhar o nosso layout. Mas isso não é legal, principalmente em layouts mais complexos, né? A gente tem toda uma vantagem de usar um arquivo de layout separado, e o próprio Android Studio fornece um editor visual para a gente construir, inclusive, esses layouts, digitando o mínimo de código possível. E também existe a questão da separação de responsabilidade. Você pode deixar no seu arquivo Java, no seu código-fonte, aquilo que se refere à sua regra de negócio, né? E em relação ao seu arquivo de layout, isso fica separado num arquivo XML. Tá? Aqui o título da sua atividade, eu posso deixar aqui, por exemplo, mentoria. E aqui o arquivo de menu associado a essa activity, tá? Então, por exemplo, aqui, geralmente, onde eu estou com o cursor aqui, ó, tem 3 pontinhos, né? Quando a pessoa clica, abre um menu. Esse menu vem dessas informações que está nesse arquivo aqui. Vou mostrar para vocês como é a estrutura de um aplicativo Android. Eu mostro para vocês onde ele está. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar em Next. Já em Finish aqui, ele vai criar o projeto. Beleza, o projeto está criado e basicamente aqui a gente tem duas pastas principais. Uma pasta chamada Java, que é onde vai estar o nosso código-fonte, e uma pasta chamada Res. Esse Res é de Resource, recursos, tá? Onde a gente vai estar os nossos gráficos, onde vai estar os nossos arquivos de layout, os nossos arquivos de menu, os nossos arquivos de string. Eu vou citar para vocês aqui então, um arquivo de string, tá? Então, aqui no nosso código Java, você pode ver que ele já criou duas subpastas. Porque dentro do nosso aplicativo aqui, a gente pode ter, dentro do nosso projeto, a gente pode ter vários módulos, tá? Quem trabalha, sei lá, com Visual Studio, a gente sabe lá que numa solução, por exemplo, você pode ter vários projetos. Aqui um projeto pode ter vários módulos e ele cria, inclusive, um projeto separado, um módulo separado para a gente fazer testes, tá? Para otimizar testes. Aqui está o nome do pacote que a gente criou e está o nosso código-fonte da nossa activity, tá? Claro que a gente pode criar outros pacotes para organizar melhor o nosso código, tranquilo fazer isso daí. Então, também, inclusive, a gente pode ter vários subpacotes, criar outros pacotes aqui dentro. Por enquanto, nosso aplicativo é extremamente simples, a gente tem só uma activity aqui. E aqui já na pasta de resources, a gente tem a parte dos desenhos, tá? Então, lá no seu projeto você tem uma pasta Drawable, onde você pode colocar os gráficos, os desenhos que você vai utilizar. Tá? E por que ele está separando aqui? Isso aqui, esse arquivo chamado IC Launcher, é o ícone do nosso aplicativo, tá? Que ele gerou e ele já colocou dentro dessa pasta. Você pode ver que ele gerou 4 versões, tá? Uma versão para dispositivos em média resolução, alta resolução, altíssima resolução e aqui já para televisões, tá? Aqui está o nosso arquivo de layout, aqui está os nossos menus e aqui está uma pasta chamada values, onde a gente tem principalmente um arquivo de strings, tá? Então, por exemplo, tudo que é strings que você vai utilizar no seu aplicativo, você pode deixar a string aqui. E aonde isso é legal? Isso é legal porque, primeiro, se você precisar alterar alguma string, vamos supor que você colocou um botão lá e deu o label dele de processar. Você quer alterar para calcular. Você não precisa entrar no código-fonte do seu aplicativo. Por quê? Porque lá vai estar referenciando uma entrada e aqui vai estar o valor daquela entrada. Então, você veio aqui e alterou o valor dessa entrada, automaticamente essa mudança se reflete lá. Outra coisa muito bacana em relação à internacionalização do seu aplicativo. Inclusive, isso aí é um assunto interessante, a gente pode dar uma palhinha dele na próxima mentoria da semana que vem. Você vai disponibilizar o seu aplicativo em outras línguas. Tá?
Então, inglês, francês e alemão, por exemplo. Ok? Então, simplesmente você não sei nada de alemão, eu posso contratar uma pessoa e eu não preciso submeter o código-fonte do meu aplicativo. Eu posso submeter simplesmente esse arquivo de strings, tá? Em inglês, por exemplo. E aí a pessoa vai olhar, Hello World em alemão, ele vai colocar aqui qual que é. Tá? Então aqui eu posso ter strings de várias versões. E o próprio Android ele é esperto o suficiente para detectar a versão, a língua que o seu usuário está utilizando, tá? E aí ele vai simplesmente utilizar o arquivo de strings compatível com aquela língua. Tá, existe, sei lá, vamos supor, mais de 100 idiomas. Você não precisa traduzir para todos, você pode traduzir para as principais línguas, e aí você pode ter um arquivo de strings padrão. Então, caso o Android não encontre um arquivo exatamente na língua que aquele usuário está utilizando, ele pode utilizar o padrão, que geralmente aí é em inglês. E aqui, geralmente, é arquivo de estilos e temas, onde você consegue personalizar a sua aplicação. Sei lá, quem já desenvolve web aí, então, tem conhecimento de CSS. Então, seria mais ou menos um CSS, tá? Onde a gente consegue estilizar. Ah, eu quero mudar a cor do meu... Eu quero que todos os meus botões tenham a mesma cor. Aí, de repente, se você quer mudar a cor desse botão, você não vai sair botão por botão alterando a cor manualmente. Se o botão está ligado a um estilo, você vai alterar o estilo e automaticamente essa mudança se reflete em todos os controles visuais do seu aplicativo. Então, basicamente, aqui a gente falou sobre a estrutura de um projeto Android. Agora a gente vai entrar na parte de gerenciamento de dependência do Android Studio. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tá explicando bem, cara. Ninguém teve dúvida porque você tá. Beleza, a galera aqui não, tudo beleza. Tal. Se tiver, só gritar aí, moçada. Aba de questões, mãozinha no GoToWebinar. Beleza, toca a ficha aí, senhor. Então, beleza. Ó, pessoal, lá no Discourse, lá na nossa comunidade, eu criei um tópico lá de links úteis e interessantes, tá? E uma coisa, um link muito legal que tem lá é uma curadoria, tá? De bibliotecas de terceiros, que alguém fez essa coletânea e disponibilizou para a gente no GitHub, tá? Então, lá tem o link, aqui também tá para vocês darem uma olhada. Então, aqui a gente está olhando bibliotecas de terceiros que têm relação com a interface do usuário. Tá? E isso é muito bacana, porque eu consigo já ver essas bibliotecas estão categorizadas, e inclusive eu já consigo visualizar aqui o que ela traz de vantagem para a gente. Então, por exemplo, aqui tem vários controles usando o novo padrão visual do Google, Material Design, claro, óbvio, para versões do Android inferior ao Android 5.0. Né? A gente tem aqui a parte de tabs, ó. A parte de Ripple, que é esse efeito que quando a pessoa clica em um botão, por exemplo, ou em um controle, há um realce, tá? Partindo do clique, isso vai realçando no controle, um efeito visual muito bacana também. Bom, e aí tem um monte para vocês analisarem, darem uma olhada. O Float Action Bar, seguindo o novo padrão visual do Android também. Quando o cara está rolando essa lista para baixo, ó, esse controle some. Quando ele volta um pouquinho para cima, esse controle aparece. E ele deve prover a principal funcionalidade do aplicativo. Aqui é um sinal de mais, provavelmente, para o cara inserir um novo item no List View. Bom, tem números aí para vocês darem uma olhada, inclusive em relações a gráficos, tá? Também tem outras bibliotecas de terceiros que são chamadas as Core Libraries, tá? Que não tem uma interface visual, mas dá suporte aí a diversas funcionalidades para a gente. Eu quero trabalhar com um vídeo, quero trabalhar com fazer requisição para a internet para carregar uma imagem, tá? Quero trabalhar com câmera, com redes sociais. Tá? Então também tem um outro link aí para vocês darem uma olhada. Bom, mas a gente precisa dar um exemplo. Se a gente precisa dar um exemplo, a gente precisa selecionar um. Tá? E o que a gente selecionou aqui para vocês, inclusive o que a Ana Yuri disponibilizou no Facebook, é esse daqui, que é o Circular Progress Button. Tá?
que esse cara faz? Olha que efeito bacana que ele tem. Ó. A pessoa clica num botão e a gente tem um efeito de processamento. Esse processamento ele pode ser determinado, tá? Então, eu sei exatamente quais operações eu devo fazer até que essa operação chegue ao final. Então, eu consigo dar um indicador visual de qual a porcentagem dessa tarefa já foi executada. De tal forma que o cara saiba que quando esse círculo se completa, a operação finaliza. Né? E também a gente tem indeterminados. Por exemplo, você vai fazer uma conexão com a internet. Você não sabe quanto tempo o servidor vai demorar para responder aquilo lá. Então, é aquela bolinha que fica rolando, né? A gente pode fazer um exemplo dela depois. E você não sabe quando que vai terminar, então ela fica infinitamente rodando até que você indique que a operação terminou. Mas beleza, mas a gente tem o código-fonte, a gente poderia trazer o código-fonte para a nossa biblioteca, para o nosso computador. Mas se a gente der uma olhada aqui, ó, a gente vê a parte de integração. Então, esse cara, além de disponibilizar o código-fonte no GitHub, ele disponibiliza num repositório central chamado Maven. Tá? E aí o Android Studio tem uma integração com o Maven através do Gradle. Tá? Então, olha o que ele fala para a gente. Simplesmente para fazer uso dessa biblioteca, na sua seção de dependências, acrescente essa linha. Então, ele vai baixar a versão 1.1.3 dessa biblioteca Circular Progress Button. Eu vou copiar aqui. E aí eu vou voltar lá no meu Android Studio. E aí vocês precisam se atentar que lá na pastinha Java, lá no nosso projeto, deixa eu pegar aqui e visualizar por projeto. Tá? A gente tem uma pastinha chamada App. Tá? Ó, vim aqui e mudei para projeto, uma visualização por projeto. Então, eu tenho o meu projeto e tem alguns módulos aqui, que é o módulo de app, que tem um arquivo chamado build.gradle. E aqui eu também tenho um build.gradle. Qual a diferença? Esse arquivo aqui, pessoal, ele vai ter configurações relacionadas a todo o seu projeto, inclusive todos os módulos que estão dentro do seu projeto. Não é o nosso caso, pessoal. A gente quer alterar simplesmente o nosso projeto de app. Então, eu vou nesse build.gradle, que está dentro da pasta app. Tá? Se eu clicar lá dentro, eu tenho aqui embaixo uma seção de dependências. Tá? Inclusive aqui já com a Support Library, a biblioteca de retrocompatibilidade oferecida pelo Google para disponibilizar recursos novos em versões anteriores do Android. E aí eu vou dar um Enter aqui, ó, e eu vou colar aquela linha que está lá no GitHub. Quando eu fiz isso, o Android Studio mostra para a gente que esse arquivo foi alterado e que é necessário uma sincronização. E aí eu vou clicar em sincronizar e o que ele vai fazer? Ele vai resolver as dependências. Ele está simplesmente indo lá no Maven, no repositório, e baixando a biblioteca e já integrando com o nosso aplicativo. Ótimo, ele já fez, pessoal. Então agora eu já consigo utilizar aquela biblioteca no nosso projeto. Olha o que ele me poupou de trabalho. Né? Então, aí eu vou voltar, por exemplo, lá no GitHub e eu vou dar uma olhada, por exemplo, nessa seção aqui de guia do usuário, tá? De User Guide, por exemplo. Provavelmente vai ter como fazer o uso disso daí. Tá? Então, vamos tentar entender como a gente pode utilizar essa biblioteca. E a questão do desenvolvedor fornecer uma documentação é essencial. Legal, a gente pode declarar o nosso botão dentro de um arquivo de layout. Tá? Então, aqui já tem um exemplo de um arquivo de um botão declarado. Então, eu vou copiar esse código-fonte, vou lá no meu Android Studio e eu vou procurar o meu arquivo de layout. Onde está o meu arquivo de layout? Não está dentro da pasta source. Ele está dentro de source main res. Resource, tá? E dentro de Resource, a gente tem Layout. E lá está o nosso arquivo de Layout. E o nosso arquivo de Layout que o Android Studio já criou para a gente, ele está simples, apenas com Hello World, tá? Um texto aqui. Inclusive, eu posso até apagar esse text view. Vou dar um delete nele aqui, um delete nele. Eu vou voltar aqui na aba Text, onde eu posso colar um código-fonte. Então, dentro do meu gerenciador de layout, eu vou colar aquele código-fonte lá. Beleza. E aí apareceu alguns erros, tá? O primeiro erro que vocês têm que entender é que ele não está reconhecendo o que a gente chama de namespace.
tá? Chamado app. Então, essas propriedades estão declaradas dentro do framework do Android. Essas propriedades não são do framework do Android, essas propriedades são da biblioteca que a pessoa está disponibilizando para a gente. Então, a gente precisa criar um namespace. Então, eu vou aqui em cima criar um namespace chamado app. Então, eu vou até copiar esse código-fonte aqui, essa linha que está aqui. E aí eu falo, por exemplo, que esse namespace, não o tools, o app, tá? Ele está dentro do que a gente chama de resalt. O que é isso aqui, pessoal? Eu poderia colocar aqui o nome do nosso pacote, tá? Mas aí, o que acontece? O nome do nosso pacote, por exemplo, muda. Você tem que vir aqui no código-fonte e alterar o nome do nosso pacote. Então, esse resalt nada mais é do que um identificador que vai automaticamente lá ver qual que é o nome do nosso pacote e vai buscar essas informações lá dentro. Pessoal, tranquilo até aqui. A gente ainda vai ver, se a gente for na aba de design, a gente vê que o botão já está aqui. Mas ainda existem alguns erros. Primeiro, ele não está reconhecendo, a gente tem que definir aqui 3 textos. Um texto que é quando o botão está ocioso, quando ele está esperando o clique, por exemplo, processar. Um texto que vai ser mostrado quando houver um erro, e um texto que vai ser exibido quando a operação for completada com sucesso. E aí eu poderia simplesmente vir aqui, falar, beleza, vou colocar aqui processar. Tá? E aí se eu for lá na aba de design, ele já mostrou para mim o processar. Mas isso tem aquele problema que eu falei para vocês, que o nosso arquivo ele não fica pronto para depois a gente fazer uma internacionalização do nosso aplicativo. Então, por isso que, na verdade, aqui ele está falando que o texto que vai ser exibido aqui é o texto que está lá no nosso arquivo de strings, numa entrada chamada upload, numa entrada chamada error e numa entrada chamada complete. Tá? Então, eu vou lá no meu arquivo de strings, eu vou criar essas entradas. Tá? Vou até copiar aqui. E aí eu vou dar 3 entradas aqui, né? Uma que chama error, uma que chama complete. Qual que é a outra? Vamos ver. Error, complete e upload. Então eu criei as entradas, beleza, ótimo. E agora eu posso colocar o texto referente àquela entrada. Então eu vou colocar aqui, ocorreu um erro. Posso colocar aqui operação completa, operação, deixa eu dar aqui o layout no teclado. Operação completa e processar, que é quando o usuário ainda não clicou no botão. Se eu for lá agora no meu arquivo de layout, o erro se foi. Beleza? Beleza até aí, pessoal? Yuri? Para mim, cara, chega a galera, beleza aí, guys? Ok, beleza, tranquilo, sem dúvidas, vai lá. Perfeito, manda bala aí. Mandando bala, então a gente vai usar o botão agora. Se eu mandar executar o meu aplicativo, estou usando aqui, pessoal, o Genymotion, tá? Tá, ele deu um outro erro aqui. Ele está falando, por exemplo, para mim aqui, que é legal até ele ter dado esse erro, que aqui a gente tem uma propriedade chamada text color, que é a cor do texto que vai estar aqui no botão, tá? E esse text color também está em um arquivo de cores, que é um arquivo que a gente não tem aqui ainda. Na minha pasta values eu não tenho um arquivo de cor. Eu poderia simplesmente colocar o código da cor aqui em hexadecimal, tá? Mas eu também quero deixar isso daqui apontando para lá, para a gente deixar tudo isso daí separadinho, bonitinho, da forma como um aplicativo profissional exibe. Então eu vou na minha pasta values, vou clicar com o botão direito, vou em new e vou criar um new values resource file, tá? Um novo arquivo de valores, tá? E qual que vai ser o nome desse arquivo? Colors. E aí eu cliquei, eu criei, então aqui está os resources que a gente vai criar, e eu vou abrir uma tag aqui de color. E qual que é o nome dessa cor? White.
E qual que é o valor? Eu vou colocar o código hexadecimal, ainda bem que de branco eu sei. Né? Isso é tudo F, e aí o próprio Android Studio ele tem esse facilitador para a gente, que sempre quando a gente utiliza uma cor, aqui ele mostra qual a cor correspondente. Beleza, então vamos tentar executar agora. Tomara que dê certo, né? Ao vivo não tem muita margem para erro. Vamos lá. Aqui ele está detectando em qual emulador eu quero executar. No Genymotion mesmo ele trouxe para cá. Muito bom. Só que esse botão simplesmente ele está no meu arquivo de layout, mas ele não faz nada. Então a gente precisa codificar o que vai acontecer quando esse botão for clicado. Né? Mas a gente já tem um botão bonitinho aí, num visual moderno. Inclusive lá tem como você deixar esse canto arredondado lá no código do GitHub. Tá? E a gente vai trabalhar com ele agora. Se a gente vai trabalhar com ele, a gente precisa ir lá na nossa atividade, no nosso código Java. Se a gente vai lá no nosso código Java, a gente precisa declarar um objeto referente a esse botão. Mas qual? Button? No Android? Não. Se eu estou trabalhando, então, vou voltar lá no GitHub. Se eu estou trabalhando, então, com um Circular Progress Button, tá? Eu preciso, então, declarar um objeto correspondente. Então, eu vou copiar isso daqui. Eu vou lá no meu Android Studio e eu vou declarar esse tipo de objeto, um Circular Progress Button, que não que não é nativo do Android, né? Então, ele está vindo de uma biblioteca fornecida por um terceiro. E aí eu posso simplesmente dar um nome para ele, tá? Vou deixar aqui. Vou declarar esse botão como privado, né? A gente já viu na primeira semana o que significa um modificador de acesso private. E beleza. Só que, se a gente tentar trabalhar com esse botão agora, ele não tem nada a ver com esse botão que está aqui. A gente precisa ligar as cores. Aqui eu tenho simplesmente um objeto Java. E aqui eu tenho um controle visual, um arquivo de layout. Mas a gente precisa ligar esses dois, pessoal. Então, onde a gente liga? Método onCreate é o primeiro método que vai ser executado quando o seu aplicativo for iniciado. Tá? E o que esse método faz? Ele vai chamar aqui um outro método chamado setContentView, que vai jogar um arquivo de layout para a tela. Qual é o arquivo de layout que ele vai jogar? O arquivo ActivityMain. Então, ele vai jogar esse arquivo para a tela. Depois que ele jogou esse arquivo para a tela, a gente pode sim trabalhar com os controles visuais que estão nessa tela. Mas primeiro a gente precisa declarar um objeto correspondente, a gente precisa fazer a ligação desses dois. Como a gente faz a ligação? A gente faz a ligação através de um método chamado findViewById. A gente vai procurar uma view, tá? Um controle visual, pelo seu ID. E aí a gente vai passar como parâmetro qual o ID. E essa view vai retornar para a gente nesse controle, nessa variável. E aí a gente vai ter um link entre os dois. E aí tudo que eu fizer programando, referenciando esse botão, vai se refletir nesse botão que está aqui. Beleza? Então, primeiro eu preciso ver qual que é o ID desse botão. Tá, vamos ver aqui, ó, ele colocou esse ID aqui, que a gente copiou do código do GitHub. Tá? Vou alterar aqui, eu vou colocar botão. Tá? Posso alterar ele aqui no código-fonte, ou posso alterar aqui no meu design. Aqui, eu posso vir aqui na propriedade ID e colocar o botão. Tá? Então agora esse cara tem um ID. Então, esse botão, que é essa variável que eu estou declarando aqui, ele vai linkar com o findViewById. De qual ID, pessoal? r.id.botão. Tá? Só que simplesmente isso daqui não resolve, ainda dá um problema, porque esse método pode ser utilizado e vai ser utilizado para retornar qualquer view. Tá? Então, um checkbox, um image, tá? Um menu, a gente utiliza findViewById. E imagina eu jogando, por exemplo, uma imagem para dentro de um botão, tá? Ou um checkbox para dentro de um botão. Não dá certo. Então, ele precisa ter uma garantia de que o que está sendo retornado aqui é um Circular Progress Button. Então, aqui eu vou fazer um cast, uma conversão explícita. Ou seja, eu estou pegando essa view que está sendo retornada por esse método, convertendo para um Circular Progress Button e jogando para esse botão. Muito bom até aqui. Então, agora, se eu
por exemplo, fizer o seguinte, ó, só para ver que está linkado. Se eu colocar aqui um set text, por exemplo, passando aqui, por exemplo, MobGeek, então, via código Java, a gente está manipulando aquele botão. Se eu executar isso daqui, ele vai jogar aqui uma nova versão do botão, já com MobGeek. Vamos lá? Beleza? Então, eles estão ligados. Tudo que eu fazer agora na minha variável vai se refletir aqui nesse botão. Muito bom. Vou tirar esse código-fonte aqui. Eu vou lá no meu arquivo de layout, pessoal. E vou falar que o clique desse botão, tá? Uma propriedade chamada onClick, a gente vai dar um método, que vou chamar de processar. Então, quando o usuário clicar nesse botão, o Android vai procurar um método chamado processar. E aí, se a gente não tiver esse método, a gente vai tomar uma exceção, um erro. Então, eu preciso vir aqui e eu preciso declarar esse método como público. Tá? Ele não tem nenhum return, então ele é void. E ele tem que chamar processar, recebendo como parâmetro uma view, tá? Que é simplesmente o controle que está disparando a ação. O botão, no caso, que foi clicado. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui quando esse botão for clicado? A gente vai simular uma tarefa. Tá? Então, a gente vai simular uma tarefa que demora aí uns 3, 4 segundos e a gente vai retornar para o usuário isso daí. Então, eu vou fazer, por exemplo, um laço com uma variável chamada i, ela começa de 1, tá? Enquanto ela for menor ou igual a 100, incrementando essa variável de 1 em 1, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai, a cada iteração desse laço, a gente vai deixar o processador aí, o processamento dormindo, tá? Então, System Clock, só para simular um processamento, tá? Que você estaria fazendo, conectando com a internet, conectando com banco de dados, fazendo download no arquivo, sei lá. Então, sleep, e aí eu vou dormir, por exemplo, para cada iteração ele vai dormir por 10 milissegundos, tá? Então, são 100 vezes que ele vai passar aqui, 100 vezes 10 vai dar 1000, e aí, então, 10, né? E aí ele vai, em torno de 10 segundos, aí ele vai terminar esse processamento. Então, beleza. Claro que aqui preciso incrementar a variável, senão eu vou ficar num loop infinito, né? Pessoal, se a gente for lá agora no código do GitHub, entender como isso daqui funciona, o que ele fala aqui pra gente? Ó? Ele fala que o estado normal do botão é quando o progresso do botão está em 0. Ele vai estar dessa forma aqui. Quando a gente quer mostrar para o usuário que um processamento está ocorrendo, a gente informa um progresso que pode variar entre 1 e 99. Quando está em 100, aquele botão vai ficar verde, né, mostrando que a operação foi completada com sucesso. E também, quando ele ficar, se a gente informar um -1, o botão vai ficar vermelho. Então, todo o controle visual é determinado pelo método chamado setProgress, que a gente passa qual é o progresso do botão. Tá? Por padrão, ele é 0. Por isso que aqui ele está esperando um clique. Então, o que acontece? Quando a pessoa clicar no botão, vamos lá no nosso Android Studio, quando a pessoa clicar no botão, a cada iteração aqui, a gente pode fazer o quê? Botão.setProgress, passando como parâmetro a variável i. Significa que a cada iteração do botão, o progresso vai aumentando até que chegue em 100 e o botão automaticamente mude para aquele visual verde. Muito bom. Se a gente tentar executar isso daqui agora, não vai funcionar legal. Vou mostrar para vocês e eu vou falar o porquê. Vamos lá. Cliquei aqui. Na verdade, foi tão rápido isso daqui que, na verdade, eu queria ter colocado 100 milissegundos, que ele passou mesmo assim. Eu vou aumentar para 100 milissegundos aqui, para demorar um pouco mais. Silmar. Se eu clicar em processar, eu não consigo visualizar aqui. Oi, pode falar, Ivan. Só tem o Vinícius fez 2 comentários agora bem recentes aí, você consegue ver? É justamente sobre o que você está fazendo aí.
Ah, você pode ler para mim? Questões aqui, peraí, cara, eu estou pulando das questões aqui, tem pergunta do Rony, tá? Vinícius, tá aqui, desculpa, cara, 2 comentários. Acredito que não precise do A++, do I++ aqui, mais, assim ele vai ocorrer por 50 vezes. Claro, claro, claro. Muito obrigado, Vinícius. O For já faz a interação do Lucas, lógico. Beleza. Do jeito que está sendo aqui, ele está pulando 2 vezes aqui. Muito, muito obrigado. Beleza. Posso continuar? Vai lá, segue, manda bala aí. Acho que posso, né? Então, beleza. Vamos lá. O que eu estou falando para vocês, pessoal, é que a gente não consegue visualizar aqui, ó, o indicador visual acontecendo. Ó, ficou travado a minha tela. E se tivesse um outro controle do usuário que tentasse utilizar, ele não iria conseguir também. Por quê, pessoal? Porque o processamento está preso aqui dentro. Enquanto ele está processando isso daqui, ele não consegue atualizar o nosso controle. Tá? Então, a gente está concorrendo aos recursos. Na verdade, a gente está fazendo um processamento, simulando um processamento pesado. E um processamento pesado, ele não deve ser feito nessa classe, no que a gente chama de UI thread. Tá? A UI thread ela tem que ter processamento mínimo. Por quê? Porque você deve dar prioridade à resposta visual para o seu usuário, à experiência do uso. Então, quando o cara clica num botão aqui e está demorando, ele quer clicar em outra coisa, ele não consegue. A interface travou, cara. E imagine isso demorando muito tempo. O usuário sai do seu aplicativo. Inclusive, olha o que aconteceu. Se essa operação demorar por mais de 10 segundos, ou seja, se o Android não conseguir, durante 10 segundos, fazer alguma atualização na nossa interface do usuário, ele vai dar um erro, falando que o seu aplicativo não está respondendo, o que a gente chama de um erro chamado ANR, tá? Ou Application não respondendo. Então, e aí ele estoura essa exceção. Se fosse 5 segundos, ele ia ficar travado, mas ele não daria esse erro. Então, a gente precisa tratar isso de uma forma legal. Se você vai fazer um processamento pesado, não tão pesado assim, tá? Um processamento que demora aí 15, 20 segundos, 30 segundos, beleza, a gente vai fazer isso dentro de uma outra thread. Tá? Se você vai fazer um processamento que vai demorar aí meia hora, 1 hora, é utilizando uma outra coisa, pessoal, utilizando uma classe chamada service. Tá? A gente vai criar um serviço para isso, algo que tem um ciclo de vida próprio para isso, para controlar. Por quê? Porque, de repente, você está fazendo um download de um arquivo de 1 GB. O cara saiu do seu aplicativo e você quer que aquele processamento continue. Tá? Mas beleza, voltando aqui, como o nosso processamento não é tão pesado, mas a gente não pode processar ele dentro da UI thread. Então a gente vai criar uma outra thread. Tá? Então imagine que uma thread seja uma pilha de execução. Imagine lá, por exemplo, o Android executando linha a linha o seu aplicativo, seu código-fonte. Tá? E aí ele está preso aqui. Enquanto ele está preso aqui, ele não consegue executar outro código-fonte que atualiza aquela tela lá. Então, isso precisa estar numa outra pilha de execução, que corre em paralelo. Então, a gente vai criar uma outra thread. E aí, a gente vai ter a UI thread e a gente vai ter uma outra thread executando esse processamento. E ele vai executar quase que simultaneamente. Às vezes, se você tiver um celular que tem, sei lá, 2 núcleos, 4 núcleos, hoje tem meio celulares com 8 núcleos, até você consegue um processamento simultâneo. Se você tem um processador que tem um núcleo só, é impossível executar 2 coisas ao mesmo tempo. Só que ele vai alternar entre essas pilhas de execução tão rapidamente, tá? Entre a UI thread e a sua thread tão rapidamente, que vai dar para nós a sensação que as coisas estão sendo executadas simultaneamente. Ou seja, o seu usuário não vai sentir nenhum lag na interface. Tá? E isso é essencial no aplicativo profissional. Então, por exemplo, aqui a gente vai criar uma nova thread. Então, eu vou usar uma classe chamada thread, tá? E aí, o nome do meu objeto pode ser thread mesmo. Thread, tá? E aí eu vou criar essa thread. Esquece esse for aqui. Então, se eu estou criando uma nova thread, eu preciso passar para esse objeto aqui
qual que é o código-fonte que vai ser executado quando essa thread for iniciada. Então, toda thread tem que ter aí um código-fonte. Então, a gente vai aqui implementar uma interface chamada Runable. Tá? Ó, vou implementar uma interface chamada Runable. Quando eu faço isso daqui, todos os métodos que estão dentro dessa interface precisam ser declarados aqui. Isso vocês vão ver um pouco mais para frente no curso, então não precisa se assustar. Depois também a mentoria está sendo gravada. Se eu der um Alt Enter aqui, ele vai me dar a sugestão para implementar esses métodos. É o método Run. Dentro do método Run, a gente vai ter o método que vai ser executado quando essa thread for iniciada. E aí eu posso pegar esse código fora aqui, ó, e colar ele aqui dentro. Beleza? Pessoal, se eu executar o meu código-fonte, se eu executar o meu programa agora, não vai acontecer absolutamente nada. Tá? Por quê? Porque simplesmente a gente criou uma thread na memória. Aquela thread vai ficar lá. Chega um determinado momento que você fala, ok, thread, executa. Tá? E aí então a gente coloca o nome do nosso objeto, .start. Tá? Aqui, muita gente otimiza o código-fonte. Tá? Não preciso nem criar um objeto e depois chamar o método start separado. Eu poderia fazer assim, ó, new thread, aí new runable. E aí eu vou implementar isso daqui, dar um Alt Enter. Tá? E aí eu já estou criando e executando. Tá vendo? Isso aqui já vai criar a thread e executar. Eu nem criei um nome de uma variável. Por quê? Porque só vou se referenciar uma vez essa thread. Mas eu posso também criar o nome de uma variável e depois chamar o método start para startar ela. Beleza, pessoal. Vai acontecer um outro problema ainda. Tá? Eu vou executar o meu programa. Vamos lá. E eu mandei executar, processar. E deu um erro. E se a gente tentar procurar lá no log o motivo desse erro, tá? A gente vai ver que em algum lugar aí no log ele vai estar falando que o motivo, o problema que está acontecendo é que somente a UI thread pode atualizar a sua interface do seu usuário. Porque senão imagine que aconteceria várias threads executando simultaneamente e se duas simultaneamente tentam atualizar, por exemplo, o mesmo botão. Você tem problemas de vazamento de memória, um monte de tipo de problemas que devem ser evitados. Para isso, somente uma thread, que a gente chama de UI thread, pode atualizar isso daqui. Tá? Mas a nossa thread que está correndo simultaneamente aqui, ela está tentando atualizar a interface do usuário. E quando a gente faz aqui, ó, botão.setProgress, o que acontece? A biblioteca tem que ir lá na interface do usuário e mudar esse botão aqui para aquele círculo, né? Isso vai incrementando. Então, aqui dentro da nossa thread, a gente está tentando mudar a interface do usuário. A gente não pode. Então, como que a gente faz? Eu estou dentro de uma thread separada e eu quero executar um determinado código dentro da UI thread. Então, a gente tem um método específico para isso. Como que a gente chama a nossa classe? Chama main_activity. Ó, tá vendo? Então, eu dou aqui um main_activity, ponto. Tem um método chamado runOnUIThread, que a gente vai especificar um código que vai ser executado dentro da UI thread de forma sincronizada. Então, é esse método que a gente quer usar. Se a gente vai executar algum código dentro da UI thread, a gente precisa especificar qual é o código que vai ser executado. Então, a gente precisa implementar uma interface runable. Tá? E aí ele tem o método run. E aí a gente pega esse cara aqui, ó, e fala, esse cara aqui, mesmo estando dentro de um loop e sendo executado em uma outra thread, tá? Ele vai ser executado dentro da UI thread. Tá? O que está acontecendo, pessoal? Essa variável i aqui está vindo daqui de fora. E ele está falando aqui, uma solução que ele dá para a gente, é que a gente precisa declarar essa variável como final. Essa variável não pode mudar. O valor dessa variável não pode mudar para quando vem aqui para dentro. Tá? Então, se eu der um Alt Enter aqui, ó, deixa eu ver se ele vai me dar a solução. Ele me deu uma solução
Não me deu uma solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui uma variável chamada finally, tá? Essa variável final, ela não pode mudar, que ela é igual ao i, tá? Final int. E aqui eu uso final i. Beleza? Vamos testar então se esse negócio está funcionando? Então vamos lá. Vou executar isso aqui. Vou lá no meu Genymotion. O cara vai clicar em processar. Esse processamento está sendo feito. Ó. Cada iteração a gente está dormindo por 100 milissegundos, né? Então vai 10 segundos para a gente completar essa operação. E quando terminou, beleza, o botão já fica verde. Né? Vamos simular um erro aqui. Vou colocar aqui dentro do meu código, vou colocar aqui dentro, onde a gente está setando o progresso do botão, ó. Vou dar uma forçada de barra aqui, só para a gente visualizar. Eu vou falar, então, por exemplo, se a variável finally, por exemplo, for igual a 30, por exemplo, a gente vai estourar um erro. Né? Então, eu posso, por exemplo, fazer um botão .setProgress para -1. Né? E aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando chegar a 30, então, ele tem que ficar vermelho, né? Beleza, ficou vermelho, né? Então deu certinho com a documentação que está descrita lá no GitHub, no código-fonte do desenvolvedor, né? Certinho da forma como ele falou. A documentação ajudou bastante, né? A gente também poderia setar isso para indeterminado, por exemplo, posso ir aqui. Vamos supor que você não saiba exatamente quando a sua operação vai terminar, tá? Então, a gente pode pegar aqui no nosso botão, posso pular aqui então botão, set indeterminate progress mode, passando um valor booleano. Se ele é indeterminado ou não. Se for indeterminado, a gente passa o valor booleano true. O que isso vai acontecer, pessoal? Aquela barrinha de progresso dentro do círculo não vai mais correr, entendeu? Vai ficar diferente. Olha lá, tá vendo? E quando chegar a 30, evidentemente vai dar um erro. Né? Então, para quando são operações que a gente não sabe exatamente quando vai terminar, pode demorar muito ou pode demorar pouco, principalmente em questões de conexão com a internet, né? Não depende só da gente, depende da conexão do usuário, esse tipo de coisa, resposta do servidor. A gente usa um tipo de feedback visual chamado progresso indeterminado. Cara, em relação à nossa parte prática, era isso daí. Então, a gente aprendeu hoje a utilizar o Android Studio para usar uma biblioteca de terceiro, usando o Gradle para fazer o gerenciamento de dependências. Ele automaticamente foi lá no mail, então repositório central, baixou a biblioteca, integrou com o nosso projeto. A gente foi lá no GitHub, deu uma olhada em uma documentação de uma biblioteca e fez uso dela, né? Deixando o nosso aplicativo aí com um visual um pouco mais bonito, com certeza, mais profissional, né? Aquilo que se espera da gente. A gente tem outros assuntos para finalizar, mas em relação à nossa parte prática era essa. Yuri, estou passando a bola aí. Opa, cara, excelente, espetáculo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos usar os últimos minutos aqui. Tem algumas questões que você podia endereçar, como estão na aba Questions, aí se você configurar o painel de controle, mas eu posso te dizer aqui que o Vinícius tinha perguntado antes de você começar as explicações aí, gostaria de alguma dica sobre o uso de imagem, de como carregar imagens externas, né? Tá. E aí depois tem uma questão do Rony e, na verdade, duas questões do Rony. Tá. Foi o Vinícius, né? Foi o Vinícius, exato. Beleza, Vinícius. Tem duas formas. A gente pode utilizar imagens que já estejam no nosso projeto, ou seja, ela já vai junto. Tudo isso tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, você vai utilizar o seu projeto, seu aplicativo tem uma foto lá, o logotipo da sua empresa, por exemplo. Tem sentido o usuário fazer uma conexão o seu aplicativo fazer uma conexão com a internet para baixar o logotipo da sua empresa. Esse logotipo provavelmente não vai mudar tão frequentemente assim, né?
de tal forma que, se mudar, você pode soltar uma atualização do seu aplicativo. Então, dessa forma, a imagem vai junto com o projeto. Tá? Aonde? Em uma pastinha chamada Drawable. Tá? Então, aqui vai as nossas imagens. Claro que a gente tem que fazer o uso consciente disso, porque quanto maior o número de imagens que a gente utiliza, maior fica o nosso aplicativo final. Então, vou colocar 3.000 fotos aqui. O aplicativo vai ficar enorme, mais de 50 megas você não consegue nem subir para a loja. Tá? Então, de repente, às vezes, tem coisas que faz sentido você baixar automaticamente na internet, tem coisas que faz sentido você disponibilizar para o usuário. Então, ó, se eu pegar aqui e ir até... mostrar isso daqui no meu Windows Explorer, né, no meu Finder aqui, eu vou ver que dentro da minha pastinha Drawable eu tenho um arquivo lá. Esse arquivo poderia ser um arquivo meu, mas o próprio Android já disponibilizou para a gente o ícone do nosso aplicativo, tá? Esse é Launcher. Então você pode simplesmente colocar o seu aplicativo aqui, o seu ícone aqui, ou a sua figura aqui. Mas beleza, você colocou ele aqui. Então você tem que colocar um nome que não tem espaço, que não tem acento. Tá? Vamos supor que eu colei uma imagem aqui, chamada IC Launcher. Então eu posso simplesmente ir lá no meu arquivo de layout. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um image, tá? Ou um image button, se você quiser manipular o clique disso aqui. Então eu vou colocar aqui um image button, por exemplo. Vou arrastar pelo layout. Vou aumentar um pouco esse botão aqui. E aí eu quero fazer o uso dele, daquela imagem que está lá, por exemplo. Tá? Então eu tenho aqui, deixa eu minimizar aqui a tela, eu tenho uma propriedade aqui, por exemplo, chamada Source, SRC, onde a gente pode indicar qual a imagem que a gente quer carregar aqui nesse botão. Tá? E aí você linka lá para o seu Drawable, como chama o arquivo? IC Launcher. Na hora que você dá o Enter, olha lá, a imagem que está lá, carregou aqui. Então, se você colocou uma fotografia sua lá e chamou, coloquei o logotipo da Mob Geek lá, e eu der um Drawable /Mob Geek, automaticamente o logotipo veio para cá. Da mesma forma, também a gente tem os controles de image. Então, é dessa forma que a gente pode trabalhar com imagens que vão junto com o nosso aplicativo. Tá? Sempre tomando a questão em relação às resoluções. Tá? Às vezes, para não quebrar o seu layout, você tem que disponibilizar diversas resoluções, né? Uma maior, um pouco menor, e aí vai. Então, lá na documentação especifica mais ou menos qual o tamanho. Tá vendo que está 48 por 48? Uma resolução mais alta, 72 por 72. Né? Por quê? 48 por 48, por exemplo, num aparelho de última geração, aí, num Nexus 6, a imagem não vai ficar numa resolução adequada, vai ficar serrilhada. Então a gente tem todo esse controle. Se você estiver falando sobre baixar essas imagens da internet, eu vou te indicar agora, uma biblioteca muito simples de se fazer isso, cara. E ele gerencia isso de forma extremamente elegante, inclusive fazendo um cache. O que significa? Você tem, por exemplo, o seu aplicativo que vai, sei lá, fazer 10 requisições para baixar o logotipo da sua empresa. Só que a primeira vez que ele fez, ele já faz um cache no cartão SD do dispositivo. A próxima vez, ele consegue verificar isso, de tal forma que ele não vai precisar fazer uma nova requisição na internet, ele já usa aquela versão que está cacheada. Tá? Então, por exemplo, se a gente for aqui na nossa curadoria, na seção de Core Libraries, a gente tem uma biblioteca chamada Picasso, essa aqui. Se você entrar na documentação, você vai ver que com 2 linhas de código você faz esse cara funcionar. Uma outra também é a Universal Image Loader, também muito famosa. Tá? Basicamente, você tem que baixar, colocar a dependência, da mesma forma que a gente fez ó, lá no arquivo de Brave, tá? E simplesmente você pode, com um código mesmo, você consegue especificar uma URL, e aí o teu aplicativo vai fazer uma conexão com a internet, vai baixar uma imagem e vai jogar para dentro do controle que você quer. A única coisa que você tem que lembrar é que o seu aplicativo tem que ter permissão para fazer conexão com a internet, né? Senão a gente vai tomar uma exceção, né? Um erro. Então, só se lembrar disso daí. Pode usar isso aqui, entrar na documentação lá, facinho de trabalhar com vários exemplos, inclusive disponíveis na loja, lá no website
para você dar uma olhada. Aqui, ó. Você vai chamar essa linha. Aqui é o nome, a sua activity load. Você vai passar o URL, intro, o nome do controle. Automaticamente ele vai gerenciar tudo isso para a gente. Fantástico. E oi, beleza? Opa, cara, beleza. Estava notando alguma coisa que você estava passando aqui. Ok, cara, maravilha, esclarecido aí a dúvida do Vinícius. Ó, agradeceu bastante, cara, isso mesmo, brigadão. Cara, vamos aqui, para chegando ao fim aqui por Rony. Não sei se você está vendo, eu leio para você. O Rony diz o seguinte, cara, Suemar, tem uma dúvida que acabei deixando de sanar ainda na mentoria anterior, que é sobre configuração do ambiente. A minha dúvida seria sobre quais versões de API é recomendado manter instalado no meu ambiente. Pergunto isso porque o download das APIs demora muito. Fiquei com dúvida se realmente seria necessário ter muitas delas instaladas. Não, não é necessário. Se a gente for lá onde a gente gerencia esses downloads, eu vou aqui no meu Android Studio, na pastinha de Tools, Android, eu tenho o SDK Manager, tá? Que é o gerenciador dos kits de desenvolvimento. O que normalmente eu tenho? Normalmente eu tenho aqui a versão do Android 4.03, porque todos os aplicativos hoje que eu trabalho começam a partir dessa versão. Tá? Então, por exemplo, eu não dou suporte aos meus aplicativos para Android 2.3, porque vai dar um trabalho danado. Houve muitas mudanças, tem muitas coisas que estão disponíveis aqui que não estão disponíveis aqui, e só tem 10% da população trabalhando com isso daí, então isso não tem interesse, né? É aquele caso do que o molho vai sair mais caro que o peixe, para dar suporte para isso daí. Então eu tenho essa 4.03, tá? Que é a minha base, e geralmente o que eu tenho? A versão mais alta. Tá? Por quê? Porque quando a gente vai utilizar um SDK para compilar, geralmente a gente compila usando o código-fonte da API mais alto que você tem, porque é aquela que vai ter mais recursos, é aquela onde os bugs já foram provavelmente eliminados, né? É onde as classes já estão mais maduras, onde novas funcionalidades estão disponíveis. Então, hoje, o que eu aconselharia a você? Baixar a 4.03 e baixar a 5.01 para ver os novos recursos. E é isso daí, basicamente isso daí. Cara, beleza. Vamos agora para o Rony aqui, eu vou ler, ele fez uma pergunta, depois ele complementou, acho que depois da explicação que você fez. Ele fala o seguinte aqui. Outra dúvida, como é que eu faço para ter o deploy da aplicação sem ter que clicar em Run App? Observação, não tenho o Genymotion ainda. Tá? Aí, depois que você fez algumas explicações, ele complementou, quase uns 15 minutos depois, o Rony falou o seguinte, complementando, o que eu queria era esse hot deploy que tu estás mostrando, ou seja, efetuou uma alteração no código e ela é refletida na aplicação e execução. Deixa eu ver se Rony, o teu microfone está aberto. Você está por aí? Você tem microfone? Seu som está aberto. Não sei se o Rony está com o microfone. A gente consegue, se você tiver, a gente consegue te ouvir, Rony. O microfone dele não funciona. Não funciona. Beleza, Rony, estou fechando o teu som aqui então. Você ficou com alguma dúvida aí? Eu não entendi esse hot deploy aí. É que assim, eu não sei se ele está falando que todo o código-fonte que eu estou. Toda alteração que eu tenho no código-fonte, tenho que clicar no botão de execução aqui para ele recompilar o aplicativo, fazer o upload para o emulador. Tá? Independente se é o Genymotion, independente se é o emulador nativo, independente se é um dispositivo real. Tá? Mas sempre eu tenho que clicar aqui. Tá? Okay. Não consigo fazer uma alteração no código-fonte automaticamente sem eu clicar aqui. Ele exibir. Bom, pelo menos que eu não conheça. Tá? Se tiver, eu desconheço. Tá, então é porque aqui a primeira pergunta dele, então você respondeu agora. Como é que eu faço para
dá para fazer um deploy sem clicar. Você já falou, não tem jeito, você tem que clicar tendo Genymotion ou não. Né? E aí depois, parece que o Rony entendeu que o hot deploy que você fez, né, a alteração ela foi refletida na aplicação de execução sem você ter clicado no Run App. O Rony escreveu agora aqui, acredito que ele Talvez. quer... Desculpa, o Vinícius escreveu o seguinte. O Vinícius escreveu, acredito que ele quer gerar o APK. Ele quer Então, gerar. pessoal, porque assim, ó, talvez o Rony não tenha notado, pode ser que ele não tenha notado eu ter clicado nesse ícone aqui, tá? Pode Mas ser. para gerar o APK, vai via tecla de atalho ou clicando aqui. Quando a gente clica aqui, o que ele faz? O que ele está fazendo automaticamente para a gente, o Android Studio? Ele está pegando esse código-fonte, ele está compilando, tá? Então ele está gerando um pacote, esse APK é de Android Package, tá? Ele está gerando esse pacote, ele está assinando digitalmente esse pacote, ele está fazendo o upload desse pacote, instalando já no sistema operacional aqui. Tá? Então, tudo isso ele está fazendo nos bastidores. O que a gente não tem necessidade no Android é que, cada vez que eu queira testar, eu não preciso fechar o emulador e dar o boot novamente. Né? Então, eu já tenho o emulador aqui na minha máquina virtual rodando, eu simplesmente clico aqui, ele vai gerar uma nova versão desse aplicativo, vai subir para cá. Né? Pode ver que aqui ele não fez porque ele é esperto o suficiente, ele detectou que eu não tive nenhuma alteração no meu projeto. Então ele não fez isso. Né? Se alterar qualquer linha de código, ele vai subir uma nova versão aqui para o meu aplicativo. Mas que eu saiba, tem que clicar. Né? Vou até pesquisar se tem algo aí, mas eu acredito que não, porque a gente tem que dar o comando para o compilador fazer a ação. Né? Ele tem que saber a hora que ele deve construir o pacote. O Rony comentou aqui, essa era a dúvida que eu tinha. Então, correspondida. Aqui no meu caso, o Rony que está falando, a cada nova alteração leva uns 30 a 40 segundos até a nova tela aparecer. Tá. A gente tem aí diversas questões nas comunidades, no Stack Overflow, sobre lentidão. Tá? E o Android Studio, quando ele saiu na versão beta, ele foi frustrante para mim, porque ele demorava isso daí que o Rony estava falando, na máquina que eu tinha no momento. Né? E aí é impossível, cada hora que você vai compilar, você demorar 30 segundos, né? Sua produtividade acaba. Então, houve diversas melhorias no Gradle para dar suporte a uma velocidade de compilação maior. Mas também existem aí diversas dicas de possíveis problemas, para correção de possíveis problemas que pode estar afetando a performance da compilação. Tá? E aí é um processo de pesquisa, porque tem vários mesmo. Então aí tem que tentar identificar, tentar olhar no log, tentar ver o que está demorando para tentar corrigir esse problema aí, ou ainda se é ou não uma questão de hardware. Né? Não sei se ele tem um hardware robusto aí que dá suporte a isso daí, mas, por exemplo, aqui a gente pode ver que está trabalhando praticamente sem lag, né? Mas sim, existem aí problemas, várias dicas aí para melhorar não só a velocidade de compilação, tá? Mas como a velocidade de execução desse carinha aqui do emulador, ó. Que o Genymotion ele executa isso daí de forma satisfatória, tá? E mais, de repente também tem gente que não quer utilizar o Genymotion, quer utilizar o Android nativo. Né? E aí eu vou apresentar para vocês um cara chamado, aqui, ó, até aqui, ó, o Intel, aceleração de hardware da Intel, para usar esse cara aqui. Então, depois vocês entram nessa página para dar uma olhada em como fazer. Né? Basicamente aqui a gente tem que instalar um programinha, 2 megas aí, que vai dar suporte a isso daí. E aí a gente baixa uma versão do Android, uma imagem do Android, que dá suporte ao processamento x86, a arquitetura x86. E aí você tem que baixar essa versão do Android lá no teu SDK Manager, tá? E ele vai rodar perfeito, igual o Genymotion, sem questão de lentidão. Mas acho que parece que o Rony está falando aí em relação à velocidade de compilação. Né? Então aí tem que dar uma estudada aí, mas existem várias dicas que de repente ajudem ele a melhorar a velocidade sem ter que trocar o hardware.
Não, ok, beleza. Ele falou, ok, eu vou fazer uns testes, se a dúvida persistir, ele faz de novo. Ele vai dar uma pesquisada e falou sobre o hardware, um hardware razoável. É um Core i5 de 6 GB no Ubuntu. Não deveria ter problemas, tá? Então pode dar uma pesquisada e ver o que está acontecendo. Nunca mexi com Android no Linux, mas tenho amigos que programam, então não deve ter nenhum problema assim de questão geral, né? Pode ser alguma coisa específica da sua configuração aí, mas pode dar uma olhada aí, se puder ajudar em alguma coisa, você escreve pra gente aí. Beleza. Beleza, Suemar. Beleza, galera. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aqui. Como a gente não começou às 8h30 em ponto, a gente ainda tem aqui uns 5 minutos. Alguma questão final aí, moçada, para o Suemar? A gente rolou um resuminho, assim, também muito por alto lá no Facebook, tá? Beleza, o Rony agradece aqui. Isso aí. E, moçada, de novo, para quem entrou depois na mentoria, usem o Facebook, usem o Discord, né? Mandem perguntas, só para terminar. Aproveitem esse recurso que a gente oferece para vocês, de ter um instrutor disponível, né? Até os colegas também, uma coisa do fórum é legal isso, é uma comunidade, né? Aproveitem, né? Vocês têm o curso disponível por 3 meses, é verdade. Agora, aproveitem esse 1 mês agora, 1 mês de aula para valer. É intenso, né? Passa rápido. Certamente, se dentro dos próximos 3 meses tiver uma nova turma de Android, vocês podem assistir à vontade novamente, né? Mas utilizem, o Suemar está aí para... Né? Estamos aqui para ajudar vocês, o Suemar para ajudar com tudo que vocês tiverem de dúvida de Android aí. Se não tiverem nenhuma pergunta final, bom, a gente então vai... Tem aí mais últimos 5 minutos aí, em dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se lembrar de alguma coisa depois, é só mandar, só postar lá. Está respondendo, o Suemar, a Ana também, especialmente o Suemar aí, nosso Android Ninja. Então, beleza, Suemar, eu passo a palavra final para você, mas vou terminando aqui, agradecer a participação da moçada. A gente tem mais 2 mentorias, então. A gente tem hoje, bom, a próxima terça que vem, mais uma, com isso a gente termina a parte das mentorias. O conteúdo segue plenamente disponível para todos aí, né? E mesmo depois, né? Depois termina o curso, não consegui participar nesse primeiro mês, só fui ver os vídeos no mês 2 aí, tá valendo. Você pode mandar pergunta, usa o Facebook, usa o Discord, usa o fórum aí, pode mandar pergunta à vontade que a gente vai seguir respondendo, né? Mesmo que a gente não tenha mais mentoria por um período aí, a gente segue respondendo tudo aí via web. Galera, beleza? Obrigado de novo. Suemar, eu passo as palavras finais aí para você e parabéns pela aula de hoje, cara. Beleza, muito